Voltemos no tempo para um evento global marcante. Algo que, quem acompanha esporte certamente vai ter muito fresco na memória. A final da Copa do Mundo de futebol masculino de 2014. Nossa, sim. O palco era o icônico Maracanã. Exato, aqui no Brasil. E o confronto épico opunha duas potências absolutas, a Alemanha e a Argentina. Mas assim, para além das táticas, dos passes perfeitos, o mundo inteiro notou uma diferença visual muito gritante. Um contraste que era quase impossível de ignorar, né? Com toda certeza, porque de um lado a gente tinha a seleção alemã exibindo uma equipe etnicamente diversa. Eram jogadores refletindo múltiplas origens, o que, convenhamos, é bem comum no futebol europeu moderno. Sim, super comum. E do outro lado? Do outro lado, a seleção da Argentina não tinha um único jogador negro em campo. E isso definitivamente não passou despercebido. Nem um pouco. Esse contraste gerou um espanto global quase instantâneo na época. Vimos artigos pipocando na imprensa internacional, diversos fóruns perguntando, alguns com ironia, claro, mas muitos com uma curiosidade genuína. Tipo, como é possível que não haja negros na seleção argentina? Exato. Onde eles estão num país sul-americano tão grande, né? Pois é. E essa observação, embora fosse focada puramente num evento esportivo na TV, acabou tocando numa ferida histórica e demográfica muito mais profunda. E é exatamente essa a missão do nosso mergulho profundo de hoje. Vamos desvendar um dos maiores enigmas da América Latina. Isso mesmo, porque, historicamente falando, a Argentina não foi sempre essa nação homogeneamente branca que o imaginário global concebe hoje em dia. Muito longe disso, aliás. Sim, muito longe. No final do século XVIII, a população negra representava cerca de 30% do território que hoje conhecemos como Argentina. E se olharmos para todo o vice-reino do Rio da Prata, esse número chegava a impressionantes 37%. É um número absurdo se a gente pensar no cenário atual. Completamente. Então, a enorme questão é como uma nação com uma presença africana tão massiva, tão enraizada no dia a dia, passou a ser amplamente reconhecida e até a se orgulhar abertamente disso, de ser a nação mais branca e europeia da região. Para nossa audiência que adora um bom mistério histórico, a análise de hoje é um prato cheio. Nossas fontes são dois estudos acadêmicos fascinantes que jogam um holofote sobre essa verdadeira escuridão da historiografia. São estudos essenciais mesmo. O primeiro é um estudo detalhado da pesquisadora Erika Denise Edwards. Ela analisa a fundo a demografia e desconstrói os mitos desse chamado desaparecimento negro. E o segundo trabalho é da Andressa Bastos Paz, que expõe o que ela define brilhantemente como um genocídio discursivo. Além de trazer à tona a resistência literária da comunidade afro-argentina, que é uma parte da história que quase ninguém conta. Certo, vamos desempapotar isso. E acho que o melhor lugar para começar é olhando para a força econômica dessa população no passado. Porque a gente tem essa ideia meio errada de que eles eram uma minoria silenciosa, o que não é verdade. Certo, de forma alguma. Para entender a magnitude desse apagamento, a gente precisa primeiro estabelecer o cenário real do fim do século XVIII. Vamos pegar Buenos Aires em 1778 como exemplo. Tá, 1778. Os afrodescendentes representavam 28,4% da população da cidade. Basicamente quase em cada 3 habitantes. É muita gente circulando, trabalhando. Muita. E um detalhe crucial que precisamos reforçar para quem está acompanhando é que essa população não era composta apenas por trabalhadores domésticos. Sabe aquela imagem estereotipada e colonial que costuma ficar cristalizada nas pinturas antigas? Sei, aquela coisa bem passiva. Exato. A realidade era oposta. Eles eram, literalmente, a verdadeira espinha dorsal da economia portenha. Eles estavam em todas as áreas operacionais. Em todas. Estavam na agricultura pesada, na pecuária, na construção civil levantando os prédios de Buenos Aires, na carpintaria. Pesquisadores de renome, como George Rich Andrews, que é super citado nas nossas fontes, são muito categóricos ao afirmar um ponto vital. Qual ponto?
Se os trabalhadores afro-argentinos desaparecessem de repente naquela época, num passe de mágica, a economia de Buenos Aires teria parado completamente em questão de horas. Não haveria quem produzisse, quem transportasse, quem construísse. Uma paralisação total. Então, se eles eram tão numerosos, se eram tão vitais para o país funcionar, como é que a história popular tenta explicar o sumiço deles? Porque a cultura popular sempre inventa narrativas para preencher essas lacunas, criando umas lendas urbanas para justificar essa mudança demográfica bizarra. O ser humano não lida bem com vácuos na história. Existem 3 grandes mitos que circulam até hoje como se fossem verdades inquestionáveis. Seria a grande epidemia de febre amarela de 1871. A história popular diz que a doença teria dizimado especificamente a população negra, que vivia em condições mais precárias. A segunda lenda aponta para uma suposta migração em massa. Atravessando o rio. Isso, atravessando para o vizinho Uruguai, o que, na cabeça de muita gente, explicaria por que lá a presença negra é bem mais visível hoje. E tem a terceira lenda, que talvez seja a mais persistente e dramática de todas na cultura deles. A ideia de que os homens negros foram usados como pura bucha de canhão nas linhas de frente das guerras. Guerras de independência, guerras civis e, claro, a Guerra do Paraguai. A narrativa oficial diz que quase todos os homens negros morreram em combate, forçando as mulheres negras a se casarem com imigrantes europeus. Fim da história. É uma narrativa extremamente conveniente para o Estado apagar sua própria responsabilidade. Mas é uma história que não para em pé por 5 minutos quando a gente submete a análise fria dos dados. Quando a gente vai para os arquivos. Exatamente. Quando mergulhamos nos arquivos militares e civis, a realidade é muito diferente. O próprio George Red Andrews vasculhou a fundo os registros do Exército e desmascarou esse mito da bucha de canhão. Os números das baixas não batiam. Nem um pouco. É inegável que muitos homens negros lutaram e morreram bravamente, isso é fato. Mas as baixas não foram estatisticamente suficientes para causar o desaparecimento completo de uma etnia inteira num país continental. É matematicamente impossível. Faz sentido. Além disso, pesquisadoras atentas, como a Martha Goldberg, apontaram que a altíssima taxa de mortalidade infantil da época teve um papel demográfico muito mais devastador na comunidade do que as guerras em si. Nossa. Mas mesmo assim, nem a febre amarela, nem a guerra, nem a mortalidade infantil dariam conta desse sumiço de quase 1/3 do país. Perfeito. Nenhuma dessas causas isoladas, e sinceramente, nem mesmo todas elas somadas, consegue explicar o apagamento total num espaço de tempo tão curto. É aqui que a gente entra naquilo que as fontes chamam de um verdadeiro branqueamento matemático. Foi uma mágica contábil, um truque burocrático feito pelos governantes da época. A pior mágica contábil da história, diga-se de passagem. Sem dúvida. O Estado simplesmente começou a alterar a forma como as pessoas eram reclassificadas nos censos populacionais. Termos que definiam muito claramente a ascendência africana de alguém, como negro e mulato, começaram a ser sistematicamente removidos dos documentos oficiais. Uma exclusão na canetada. E como foi essa substituição gradual na prática? Primeiro, os recenseadores adotaram o termo pardo. É uma categoria bem mais ampla, mais fluida, que já começa a diluir a identidade específica. Mas não parou por aí. Mais tarde, passaram a usar um termo ainda mais ambíguo, o termo moreno. E o que é louco sobre o uso de moreno na Argentina daquela época é que ele originalmente se referia à cor do trigo. Exato. Passou a ser usado até para descrever imigrantes europeus que tinham a pele um pouco mais escura, como italianos ou espanhóis. Ou seja, na prática, foi uma tentativa literal e administrativa de branquear a população usando papel e tinta. É vital que nossa audiência entenda que essa alteração de rótulos não foi um acidente de percurso. Não foi um erro de um escrivão cansado. Tratou-se de uma política de Estado intencional. Um projeto arquitetado. Totalmente. Foi um projeto ideológico que criava a ilusão demográfica de que a população negra estava sumindo, quando, na verdade, ela estava apenas sendo reclassificada à força.
Isso gerou uma confusão tão grande que a própria existência física dessas pessoas passou a ser questionada fora do país. E isso nos leva a uma anedota simplesmente incrível revelada pelas nossas fontes. Pula no tempo para o ano de 1973. A história da revista. Sim, a famosa revista afro-americana Ebony estava tão intrigada com essa lenda toda que mandou uma jornalista investigativa, a Era Bel Thompson, direto para a Argentina. A missão dela era claríssima. Cadê essa população desaparecida? E qual foi a descoberta dela nas ruas de Buenos Aires? Ela encontrou pessoas negras. Elas existiam, respiravam, viviam lá. Mas ela notou que estavam num processo intenso de miscigenação forçada e assimilação. O artigo da Ebony traz um exemplo visual muito marcante, citando as 3 irmãs de um homem que ela entrevistou chamado Sérgio Montes. Ela descreve a pele delas, né? Sim, a Era Bel Thompson descreveu os tons de pele dessas 3 irmãs da mesma família como variando em um espectro lindíssimo entre chocolate, caramelo e baunilha. Que descrição visual poderosa. Muito! A prova material estava ali, nas ruas. As pessoas não evaporaram no ar. A linhagem estava presente, vivíssima, visível a olho nu. Mas a identidade estava sendo ativamente diluída e o sistema se recusava a nomeá-las corretamente. O fascinante aqui é que isso nos joga direto na segunda parte essencial desta história. O apagamento não foi só um truque de burocracia. Ele foi violentamente ideológico. É isso que a fonte da Andressa Bastos Paz conceitua como um genocídio discursivo. Genocídio discursivo. O poder absurdo de apagar através do discurso. Perfeito. A elite letrada usou as palavras como arma para eliminar a percepção de uma cultura inteira. Para quem nos ouve entender isso, precisamos olhar para a famosa geração de 1837. Ah, os intelectuais. E isso foi um grupo de jovens intelectuais da elite portenha, incluindo nomes de peso absoluto como Domingo Faustino Sarmiento e José Mármol. Eles foram os grandes arquitetos intelectuais da nação argentina moderna. E eles tinham um projeto inegociável na cabeça: construir um país perfeitamente europeizado. E para conseguirmos visualizar como a política partidária se misturou com o racismo nessa época, a gente precisa desenhar o conflito do século XIX na Argentina. De forma totalmente imparcial, claro. Claro, foi uma disputa absurdamente polarizada entre 2 grandes grupos políticos, os unitários e os federais. De forma objetiva, segundo as pesquisas, os unitários defendiam um governo central forte em Buenos Aires. Eles queriam o livre comércio e eram profundamente inspirados pelos ideais europeus. E do outro lado do ringue político? Do outro lado, tínhamos os federais. Eles eram liderados por figuras como Juan Manuel de Rosas e queriam muito mais autonomia para as províncias do vasto interior. E aqui está a grande engrenagem dessa exclusão racial. O que o Rosas fez? O Rosas é um estrategista. Ele passou a cortejar ativamente a população negra. Ele frequentava os bailes deles, oferecia concessões sociais em troca de apoio político e militar. Uma aliança política totalmente pragmática. Totalmente. E qual foi a resposta dos unitários? Eles detestavam o Rosas. Então, começaram a associar diretamente os afro-argentinos, que eram a base do seu rival, à ideia de barbárie. E, por contraste, associaram a si mesmos a imagem da civilização. A famosa dicotomia: civilização versus barbárie. Isso se tornou a grande lente através da qual a história da Argentina passou a ser escrita. E a literatura foi a principal arma dessa guerra, certo? Sem dúvida. Obras literárias que hoje são clássicos fundamentais, como o romance Amália, do José Mármol, e Eu Matadeiro, do Esteban Echeverría, além do ensaio Facundo, escrito pelo próprio Sarmiento. Esses livros começaram a descrever os corpos negros de forma quase animalesca. Grotesca, pelo que as fontes mostram. Sim, repulsiva mesmo. Foi um esforço narrativo super calculado para desumanizar os afrodescendentes aos olhos dos leitores. Eles queriam criar a justificativa moral de que essas pessoas simplesmente não pertenciam à nova nação europeia que estava sendo forjada. E o mais assustador é que a força dessa narrativa foi tão avassaladora que virou verdade oficial muito rápido. Já no ano de 1833, o próprio Sarmiento, que viria a ser presidente do país,
declarava abertamente em seus textos que o negro havia desaparecido. Ele apagou todo um povo com um golpe de caneta. Exato. E as consequências desse genocídio discursivo ecoaram pelo tempo. Dá para darmos um salto gigante até a década de 1990 para provar isso. O caso do presidente. Isso. O então presidente argentino Carlos Menem estava fazendo uma visita oficial aos Estados Unidos. E durante um discurso lá, ele teve a audácia de soltar a seguinte frase: "Não temos negros na Argentina. Este é um problema brasileiro." É inacreditável ouvir isso de um chefe de Estado. Quase 200 anos depois, ele repetiu a exata ficção inventada pela geração de 30. Porque o racismo estrutural operou com uma eficiência perturbadora, nesse caso. Ele distorceu a própria percepção do que significava ser argentino. O projeto de nação foi tão bem propagandeado que a negritude se tornou uma impossibilidade lógica ali dentro. Ser argentino passou a significar ser branco e europeu. Ponto final. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque diante de toda essa máquina estatal esmagadora, a população afro-argentina não se sentou para esperar o fim. Eles não foram vítimas passivas em momento algum. Longe disso. Foram protagonistas reais. Sim, as pesquisas da Erica Denise Edwards mostram uma virada incrível quando focam no protagonismo feminino. As mulheres afrodescendentes fizeram escolhas profundamente estratégicas para garantir a sobrevivência e a mobilidade social de suas famílias. Uma navegação de sobrevivência num mar de opressão gigantesco. Muitas buscaram casamentos com homens europeus recém-chegados, tentando clarear a linhagem aos olhos da sociedade da época. Era uma forma de proteger os filhos daquele racismo institucionalizado. Mas não parava aí, certo? Algumas tomaram decisões legais ainda mais arriscadas. Exato. Como se identificar nos tribunais oficiais como mulheres indígenas. Mas por que elas fariam isso? Porque o sistema espanhol, naquelas jurisdições, tratava os indígenas como pessoas livres, ao contrário dos africanos escravizados. Então, reivindicar uma identidade indígena perante um juiz oferecia uma rota burocrática de fuga da escravidão. Uma agência jurídica brilhante. E, falando em agência heróica, quem está ouvindo não pode terminar essa análise sem conhecer a história da Maria Remédios del Valle. Ah, mãe da pátria! Sim, uma mulher negra forte que lutou bravamente nas trincheiras das guerras de independência. Ela começou como enfermeira, pegou em armas, foi combatente na linha de frente, acabou capturada e foi barbaramente torturada em batalha por defender a Argentina. Uma heroína que passou décadas no absoluto ostracismo. Completamente esquecida. Mas hoje a justiça histórica foi feita. Ela é oficialmente reconhecida como a mãe da pátria. E o dia 8 de novembro, data do seu falecimento, virou o Dia Nacional dos Afrodescendentes na Argentina. É uma vitória imensa. Mas além desse heroísmo físico, precisamos falar da herança cultural silenciada. Porque quando pensamos na Argentina hoje, os ícones que vêm à mente são o tango, o ritmo do candombe, o carnaval. Coisas que vendem milhões em turismo hoje em dia. Exato. Mas a história oficial escondeu que tudo isso tem raiz direta nas chamadas cofradias, que eram as irmandades religiosas e nas Naciones Africanas de Buenos Aires. Eram imensos bastiões de preservação cultural fundados pela comunidade negra. Mas até essa cultura potente precisou ser silenciada por causa daquele discurso de civilização versus barbárie, né? As fontes apontam que muitos jovens afro-argentinos começaram a abandonar publicamente suas danças tradicionais para tentar se encaixar. E aqui entra uma lente psicológica brilhante das nossas fontes. Elas evocam a teoria do estádio do espelho, do psicanalista francês Jacques Lacan. Explica isso pra gente. A teoria diz basicamente que nossa identidade se forma a partir de como nos vemos refletidos na sociedade, certo? O mundo como um espelho. Exatamente. E que tipo de espelho a elite branca construiu? Um espelho social intencionalmente distorcido. Ele associava a pele negra à barbárie e o branco à civilização. Quando os afro-argentinos olhavam para esse espelho público, a imagem devolvida a eles era inaceitável. Uma crueldade psicológica imensa. Como mecanismo de pura sobrevivência psíquica,
Muitos sentiram a necessidade de estilhaçar esse reflexo. Trocaram os tambores do candomblé por aulas de valsas austríacas e polcas europeias, tentando sinalizar para a elite que também eram cidadãos civilizados. Fizeram eles odiarem a própria herança para terem o direito de existir? Sim, se conectarmos isso ao cenário geral, vemos que a resistência não parou só na adaptação. Eles usaram a mesma arma da elite contra eles, as letras, a palavra impressa. A imprensa negra. Isso. Na década de 1870, houve uma explosão de jornais editados exclusivamente pela comunidade afro-portenha. A imprensa florescendo bem no meio do apagamento institucional. Movimento notável. Jornais como La Juventude, que era a voz da classe trabalhadora, e o jornal La Broma, representando a classe média emergente. Eles afirmavam sua existência e expunham o racismo diário. E eles não tinham papas na língua. Tem um exemplo nas fontes sobre o jornal La Broma, de 1879. Eles publicaram uma denúncia inflamada sobre a segregação em lugares de prestígio, como o Jardim Florida e o Circo Nacional, que proibiram a entrada de pessoas negras. Eles foram no ponto fraco das instituições. Questionaram como as leis democráticas de um país civilizado podiam ser pisoteadas por donos de estabelecimentos privados. Cobraram do Estado as promessas da Constituição. Foi muito estratégico. Muito. E essa resistência se derramou também na poesia. O poeta Casildo Thompson é o grande destaque aqui. Em 1877, ele publicou a obra Canto ao África, um poema de valor histórico incalculável. Eu vi os trechos, é de uma genialidade absoluta. Ele pegou a ideia de civilização contra a barbárie e inverteu. A África é descrita como uma terra virgem e divina. E os europeus escravizadores, eles os chamam de bárbaros caíns. Uma virada retórica espetacular. Descolonizou o pensamento através da métrica literária. E isso prova a vida intelectual riquíssima que foi varrida para debaixo do tapete oficial. Então, o que tudo isso significa? Depois de epidemias, guerras, censos adulterados, livros racistas e toda essa resistência genial, onde nós chegamos hoje? Chegamos à inegável realidade que o nosso próprio DNA se recusa a esquecer. A revelação final vem da biologia. Testes genéticos recentes, conduzidos por cientistas como Sérgio Avena e Maria Laura Parolin, destruíram o mito da nação puramente europeia. Quais foram os números achados nesses testes na população atual? Composição genética aponta para 65% de ancestralidade europeia, 31% de ancestralidade indígena e entre 3,4% a 4% de ancestralidade africana direta. A matemática biológica não mente. A Argentina nunca foi e provavelmente nunca será puramente branca. A herança africana sobreviveu. Está na culinária, no sotaque, no ritmo apaixonado do tango. Tentaram apagar um povo do papel, mas falharam em apagá-lo do sangue do país. Isso levanta uma questão importante, algo para a nossa audiência refletir após nossa análise. Vimos que a memória de uma nação inteira pode ser editada e branqueada por intelectuais no poder, transformando 1/3 da população num fantasma estatístico. E o mundo acreditou. Acreditou. Então, o pensamento que fica é: se isso aconteceu debaixo dos olhos da história na Argentina, que outras nações pelo mundo não estão, agora mesmo, sentadas em cima de histórias igualmente complexas e silenciadas, apenas esperando que alguém decida finalmente olhar os arquivos?